positivismo jurídico. O maior nome do positivismo jurídico é o Hans Kelsen. E o que acontece? O Paulo Nader, interpretando o Sr. Hans Kelsen, ele diz o seguinte: para o positivismo do Kelsen, o direito comporta qualquer conteúdo. Ou seja, a análise do direito não deve se dar com base no conteúdo do direito, mas sim com a estrutura das normas, com a maneira como elas ingressam e são depois estruturadas no nosso ordenamento jurídico. Não há limite ético para o legislador, ou seja, o direito não é aqui analisado sob o limite ético. Eu não concordo totalmente com essa frase, porque me parece que não necessariamente o legislador ficaria sem limite ético. Mas o que Hans Kelsen está dizendo é, olha, nós não avaliamos como operadores do direito essas questões éticas. Politicamente, moralmente, o legislador tem os mesmos limites éticos, mas do ponto de vista jurídico, essa análise não chega na ética. O que parece ser um pouquinho diferente para mim, mas no final do dia o resultado talvez seja o mesmo. Qual é o resultado? O resultado é que o direito não se preocupa com as questões éticas. Ao fazer isso, o Kelsen ele relativiza a importância da justiça na forma como nós conhecíamos ela para os naturalistas. A ideia de moral, a ideia de senso de justiça meio que desaparece. Por quê? Porque, na verdade, a justiça é vista sob a lei. E como a lei não tem conteúdo ético, como não se analisa a lei pela ética, na prática a gente perde a ideia de justiça dentro do ordenamento jurídico, né? Então, segundo o próprio Kelsen, a justiça é, antes de tudo, uma característica possível, mas não necessária da ordem social. Ou seja, é possível que haja justiça, mas isso não quer dizer que tenha de haver justiça para que se considere isso como jurídico ou não. Para que se considere o ordenamento como jurídico ou não, a justiça é irrelevante. E talvez aí, segundo Paulo Nader, o Kelsen tentou dizer o seguinte: a ordem jurídica sobrevive, a ordem social sobrevive mesmo quando injusta. E essa aqui é a questão. Por quê? O que Hans Kelsen vai dizer? Ele vai dizer, olha, a justiça existe sob o aspecto da lei. Porque senão a justiça é aquilo que é bom para mim. E isso é subjetivo, isso não pode ser elemento do direito. Mas a justiça, como aplicação escrupulosa, neutra e impessoal da lei, essa sim existe, né? Você aplicar a lei de maneira inescrupulosa causa injustiça. Você aplicar a lei corretamente a todos, isso é justo. Agora, o conteúdo da norma, isso não pode fazer parte do direito. O conteúdo é subjetivo. Eu acredito que isso é bom, você acredita que aquilo é ruim, então isso não pode ser análise jurídica, isso vai ter que ser uma análise moral, análise política, que isso refoge ao âmbito do direito, né? Então é por isso que no aspecto do positivismo, né, o que justiça é para o direito? Justiça é simplesmente a aplicação correta da lei, a aplicação da lei. É isso que é justiça para o positivismo. No modelo positivismo, a única maneira de nós colocarmos justiça dentro do direito é se nós escolhermos justiça como lei. Agora, se nós queremos pensar em justiça como algo vinculado à moral, à ética, aí a justiça fica de fora do direito. Aí a justiça vai lá para o âmbito moral, vai lá para o âmbito político. Aí se discute justiça lá nas discussões legislativas. Uma vez que a lei está aprovada, para o jurista, acabou a discussão do justo. A discussão do justo só se transporta para o direito novamente na hora de aplicar a norma. Porque aí se uma norma é aplicável em um certo caso, e eu aplico para o cidadão pobre, mas não para o cidadão rico, isso é totalmente injusto. A norma tem que ser aplicável para todos. E aí então Hans Kelsen não está dizendo que não existe justiça dentro do direito. Sim, desde que vinculada à lei. O que não se admite no positivismo é que haja uma discussão de justiça. Por quê? A análise do operador jurídico se dá com base no modelo de ingresso na lei, no ordenamento jurídico e na estruturação da norma, não com base no conteúdo. Jamais com base no conteúdo, porque o conteúdo simplesmente se tornará subjetivo, muda-se de estado para estado, de país para país. Então não posso considerar que o conteúdo seja da análise do direito. Justiça para o positivismo apenas sob a lei.